borboletas hoje. Então, você vai entendendo o que que te leva para o equilíbrio, o que que não te leva para o equilíbrio. Então, você vai se entendendo, né? E eu dou uma dica para quem não tem esse... outra questão, você fazendo terapia, você buscando ferramentas e trabalhos com pessoas ou sozinho, o autodesenvolvimento, para buscar essa reflexão. Então, uma dica que eu já deixo aqui é: comecem nesse momento a olhar para vocês, a compreender esses sentimentos. Eu sei que às vezes não é muito prazeroso a gente ficar divagando, pensando sobre a gente mesmo, mas a gente tem tanto aprendizado com essas reflexões, e quando a gente recebe um problemão desse, a gente então começa, fica mais fácil, né? Então eu sei o que que me deixa muito triste, eu sei o que que me deixa mais animado. Eu até fiz um teste, eu não vejo jornal, né? Antigamente a gente tinha somente tinha o Jornal Nacional, né? Não é da época de vocês, mas na minha época, na minha geração, a gente só tinha um canal da Globo, não tinha esses canais abertos, então a gente só assistia o Jornal Nacional. E eu fiz um teste para preparar essa aula para você, essa palestra para vocês. Eu assisti. Primeiro, eu não assisto porque quase toda noite eu estou dando aula. E segundo, que eu tenho buscado, aproveitado outras informações em outros canais de informação, e não por esse, à noite. Resolvi assistir esses 2 últimos dias. Gente, vocês não acreditam. Eu acordei as 2 últimas noites, eu acordei de madrugada, com medo. Eu tenho um filho de 5 anos, eu pensei, eu vou pegar isso, eu vou morrer. No outro dia, eu já acordei um sorriso bem curto, sabe? Bem tímido. E, sei lá, final de semana, dancei até nas lives. Animei, cantei, apesar de todos esses problemas externos. Então, agora eu me conheço, né? Então, eu preciso de ver informação? Preciso. Quais são e qual a quantidade? Eu vejo informação, eu tenho os canais, são 2 que eu tenho, e que eu vejo o que está acontecendo sobre o coronavírus, todos esses movimentos. Mas ele não me incendeia com informações, não me deixa tão nocivo, carregada, como eu fiquei nesses dias. Então, eu me conheço, não me fez bem. Então, é muito importante a gente se conhecer para a gente conseguir manter esse equilíbrio. Quando a gente está muito para o lado do coração, muito sentimental e talvez trazendo um malefício, a gente tem que reequilibrar, né? Pensar racionalmente. Compensa? É assim? Faz sentido eu ficar nesse sofrimento toda noite assistindo um jornal? O que que isso vai me agregar? Então, aí você vem racionalmente e você lembra da balança para você se reequilibrar. Então, isso é muito importante, né? Nós temos esse funcionamento. Não adianta a gente ficar olhando só para o externo sem a gente olhar para nós mesmos. Então, esse autoconhecimento, ele te ajuda a você lidar com as situações de uma forma melhor. Você sabe onde que você pode apostar e onde que você tem que tomar mais cuidado. E quando você busca esse autoconhecimento, você vai entender o que te deixa feliz, apesar de toda essa situação, o que te deixa energizado. Então, é exatamente isso, né? Esse problemão é o momento da gente buscar a nossa energia. Nós temos, apesar de todo esse problemão, tem uma energia aqui. E é essa energia que eu convido vocês a buscar, essa força, para vocês decidir a sair da cama. Tem um áudio aberto, vocês podiam só fechar, por favor? Depois vocês ficam à vontade para a gente debater. É importante a gente buscar essa energia, essa força, porque a mesma energia que pode jogar vocês para a cama, para a depressão, para o desânimo, reverte essa energia, joga ela para cima. E aí vocês têm que usar da mente racional para fazer essa força. Largar um movimento e buscar outro movimento que vai realmente te trazer.
né? Então, eu escolhi não ficar noites mal dormidas, não ter noites mal dormidas. Então, eu já sei o que, que me deixa com noites mal dormidas, que é assistir o jornal. Eu escolhi ter energia. Eu escolhi, nesse momento que a gente está vivendo, eu ajudar, colaborar com tudo isso que está acontecendo. Eu resolvi aprender nesse momento. Eu resolvi sair diferente de tudo isso na hora que a gente sair. Essa foi a minha escolha, essa foi a minha decisão. E qual é a sua decisão nesse momento? Você quer sair pior, igual ou melhor? Então, eu falo isso tudo, gente, porque eu falo que a vida é uma espiral, né? Você sobe, você desce, percebe que você precisa de buscar novos conhecimentos, aí você chega, aprendeu, você percebe que você necessita de algo mais, é uma troca sempre. Isso que te faz reinventar. Então, eu entro em contato com as pessoas, percebo que eu não sei e o outro sabe de alguma coisa, e isso me desperta, eu preciso de aprender isso, então vamos aprender. E aí você desce, e aí você sobe. Esse movimento te traz uma dinâmica, ao invés da dinâmica de ficar na cama chorando e ficar sem noites dormidas. E por que que isso é importante? É importante para você, porque você vai sair diferente. Sabe por quê? Porque o que espera da gente lá fora, o que as pessoas estão falando, o que o mundo está falando é que essa experiência que a gente está vivendo, essa crise que a gente está vivendo, vai sair um ser humano diferente. E toda mudança, gente, ela só acontece quando a gente passa por crises. Não sei se vocês já tiveram uma experiência, né, de estar numa praia sem onda e numa praia com ondas. A praia sem onda, você fica boiando ali. É até sem graça. A praia com onda, você tem que ficar atento. Você tem que saber nadar. Senão você vai se afogar. Você tem que ficar atento se vem uma onda. Então você fica ali, né? Muito atento, você fica esperto. Tem que ter foco na onda, porque senão ela te joga para baixo. Você tem que saber nadar. Então, trabalha tantas habilidades com você que na outra não. Então, ela te provoca quando você tem um mundo um pouco mais revoltoso, como a onda, sabe, essa onda, o tsunami da vida. E, infelizmente, a vida é essa. A vida é feita de problema todos os dias. Às vezes, problemas menores, como que roupa eu vou usar hoje? Outros problemas maiores, a saúde do meu pai. E outros problemas enormes como esse que a gente está vivendo. Não temos remédio, não temos solução e está matando todo mundo. Tá? Então, nós temos problemas todos os dias. E são a partir desses problemas que provoca a gente a se reinventar. Eu adoro essa provocação. Essa provocação deixa a gente estar diferente. Né? Então, as empresas, as instituições estão todas correndo atrás. Terça-feira da semana passada saiu uma reportagem no estado de São Paulo, capa da parte econômica do estado de São Paulo, da parte de economia do estado de São Paulo, onde a Fiat, a montadora, contratando antropólogos, os antropólogos ajudarem eles a entender como que vai sair esse humano, esse novo normal, depois dessa pandemia, porque eles querem entender como que vai sair esse humano que vai ser o consumidor deles, e o que esse consumidor vai exigir no futuro, depois de toda essa experiência, não é? Então, experiências diversas que a gente está tendo, né? Um novo jeito de comprar, um novo jeito de aprender. Então, isso tudo tem provocado. E a minha pergunta para você é: você tem feito alguma coisa diferente? Você aprendeu algo diferente? Porque o mundo está diferente. Talvez em algumas áreas vai ter maior impacto essa mudança, vai realmente se transformar. E outras, talvez, nem tanto. Mas a gente tem que estar preparado, porque tudo isso vai impactar. Tudo isso vai impactar uns aos outros. No final, isso pode trazer um impacto em você. E principalmente vocês que estão em formação, né, vocês estão agora com o pé no novo caminho.
entrando, eu falo no mundo dos adultos, né? Tem alguns que já estão mais maduros, mas dentro de uma normalidade, a maioria entra com seus 18, 17, 20 anos, entra numa nova fase, que é o mundo dos adultos, é o mundo do trabalho. Sai da adolescência e entra no mundo dos adultos. E esse mundo dos adultos é de muita cobrança, de muita responsabilidade, de muita concorrência, e cada vez mais. Então, eu tenho visto alguns movimentos, gente, muito interessantes, né? Eu também sou empresária pequena, microempresária, então eu sei o que que é isso e eu vejo a mudança já perante os meus clientes. E às vezes a gente assusta, né? Como a gente tem visto muitas notícias, nossa senhora, vai acabar com tudo. É interessante que esses dias eu vi uma pessoa fazendo uma referência com a época das guerras, né, que a gente passou, Segunda Guerra Mundial. A diferença, e para positivo dessa que a gente está vivendo agora, que tem muita gente que fala, é igual uma guerra que a gente está vivendo, aquela guerra lá destruiu as nossas estruturas. Esta está deixando as estruturas, então daqui a um tempo a gente vai voltar para o NIUB. Daqui a um tempo a gente vai voltar para as empresas. E quando a gente voltar para esses estabelecimentos, para as instituições, como é que nós vamos estar? Né? Então, eu vejo algumas áreas diferentes do que a gente está escutando. Então, a gente está escutando quebradeira, claro, né? Hoje, por exemplo, eu recebi um comunicado de 3 pessoas que foram demitidas, que eu fiquei assustada, assim, pessoas super competentes. Então, hoje não adianta nem ser competente, né? A empresa já está demitindo uma situação dessa. Mas eu tenho visto esse meu negócio, que as pessoas estão diferentes, os clientes estão chegando diferentes. E, por exemplo, em 2 semanas eu fechei 3 contratos. Eu assustei, porque eu imaginei que às vezes até o meu negócio, eu tenho um escritório compartilhado, eu até assustei, eu achei que o meu negócio fosse muito afetado, eu até pensei que ele ia ser fechado, assim, esse tipo de negócio não vai existir mais, né? A gente assusta achando que, nossa, tudo vai acabar. Mas aí eu comecei a olhar diferente o meu negócio, comecei a trabalhar em cima dele para ser produtivo, comecei a ir para cima do negócio mesmo, a entrar de corpo, mente e alma em cima desse negócio. Gente, vocês não acreditam? Fechei 3 contratos nesse momento que a gente está no meio da pandemia, né? Eles falam que agora que está, né, no auge, ou vai ficar no auge, eu já nem sei qual é. Então a gente tem que olhar isso tudo com bons olhos. Eu resolvi jogar minha energia para cima, enfrentar tudo isso. Eu resolvi enfrentar o novo de dar aula, eu resolvi enfrentar o novo de atender os meus clientes. E é interessante que a gente tem uma capacidade de inovação, de criatividade gigantesca. Eu acho que o Brasil ganha de todo mundo essa nossa capacidade. Eu tenho algumas pessoas que moram fora daqui e eu mando as nossas lives, eles não acreditam. Eles não acreditam. Como é que a gente faz esse movimento no Brasil? Então, eu acho que essa é a hora. E é interessante, né? Eu trabalho com comportamento, sou psicóloga e também trabalho nas áreas comportamentais, como recursos humanos. A gente está falando dessas mudanças, né? Dessa mudança de inovação, de se reinventar, da criatividade há muito tempo. Mas, infelizmente, a gente precisa de uns baques de vez em quando para fazer umas provocações. Eu tenho uma amiga que fala, agora a gente vai na marra. Uma amiga de RH, Bruna, ela fala, agora a gente vai na marra. Passar por tudo isso, por toda essa mudança. Então, a dica que eu deixo para vocês é assim, nessa provocação, o que é essencial para vocês? Então, quando você olha para você, você vai começar a descobrir a sua essência. O que você gosta? O que é essencial? O que te deixa feliz? O que te deixa motivado? Né? Por exemplo, você contribuir com as pessoas, né, tem deixado as pessoas mais felizes, então contribui, percebe que às vezes, né, não sei, o movimento que a gente faz, cada um faz na sua cabeça, então às vezes eu estou melhor do que o outro, então o que você pode fazer pelo outro? Porque é tão interessante, eu falo assim, e eu tenho conversado muito com alguns profissionais, alguns
algumas pessoas que são da área de filosofia, né? Eu gosto muito da filosofia para nos dar algumas respostas. Eu tenho feito algumas lives com alguns professores de filosofia e eles têm falado, a gente precisa de resgatar o nosso ser humano, o nosso humano. Nosso humano é da paz, ele é do bem, ele não é complicado. Ele é simples. Ele gosta de coisas simples, de viver dentro de um cenário simples, viver com o essencial. Estou falando em termos me fugiu a palavra, mas em termos de dinheiro, em termos de objetos, de poder, né? E também relacionar com as pessoas. E olha que legal, a gente agora está dentro de casa. Eu nunca passei tanto tempo com meu marido desde que eu casei com ele. Porque é 24 horas. E o meu filho? O meu sonho era estar com meu filho. Ele agora me vê trabalhando todos os dias e agora ele entende muito melhor. A semana passada ele falou, eu não quero a minha professora, eu quero você como minha professora. Ele nunca tinha falado isso, ele tem 5 anos. Então, ele agora entendeu o que é ser professor, e agora ele me pede para eu ser a professora dele, não só dos meus alunos. Então, ele fala, você que vai ser minha professora, eu vou querer aprender com você. Então, você vai vendo essas minúcias, né, essas coisas, pequenos detalhes do dia a dia, que você vai entendendo o resgate ao essencial, à sua essência, ao humano. E eu acho que é isso que vai fortalecer a gente nesse momento. Então, assim, né, o que você pode fazer? Outra coisa que eu sempre bato na tecla, tem alguns alunos aí, eu bato muito nessa tecla, chamo muito essa provocação. Qual que é o seu propósito? O que te faz levantar todo dia de manhã? Entendeu? Então, assim, o que te move? A gente tem algumas coisas que nos movem mais do que outras. Se você parar e olhar para você, você vai encontrar. O que te faz levantar da cama às 6 horas da manhã? O que te faz passar um final de semana inteiro? Esses dias eu estava falando para os alunos, o que me faz passar? Foi um feriado esses dias, né? Acho que foi quinta para sexta, acho que emendou. O que me faz passar quinta e sexta lendo a história da vida dos meus alunos? Para algumas pessoas, falo, que coisa chata ficar olhando o trabalho dos outros, ainda mais a história de vida deles, né? O propósito, esse autoconhecimento me dá prazer. Então, graças a Deus existem as diferenças, né? Então, quando você descobre o que te dá energia, o que te faz levantar, canaliza para isso, para você, nesse momento, buscar essa energia. E aí fica muito mais fácil, né? Tudo que acontece com você. E além desse propósito, que vai estar também inerente nesse propósito, né? Contribua com as pessoas, como eu falei, essa questão do humano, de contribuir com o outro, é muito do humano, e isso traz um valor tão grande. Então, nesse momento que a gente está, o que você pode fazer, além de fazer o seu tradicional, que é estudar, que é fazer os exercícios, a fazer as aulas? A gente pode fazer muito mais nesse momento, principalmente. Então, qual a sua expertise? O que você domina? Eu domino dar aula, eu domino transmitir conhecimento. Então, além de dar aula, olha, eu estou fazendo uma live, né? Se eu conseguir tocar o coraçãozinho de algum de vocês com isso que eu tenho aprendido sobre esse momento, eu já estou feliz, eu acho que eu já agreguei algum valor, né? Eu vejo algumas pessoas, eu cuido de algumas famílias, na minha condição, do tamanho que eu consigo. Tem algumas pessoas que estão com muita dificuldade nesse momento, faço questão de cuidar. Então, esses cuidados, essa coisa da colaboração, né? Então, eu colaboro com o aluno, eu colaboro com a sociedade, eu colaboro com o alimento de outras famílias que têm mais dificuldade. Aprendi esse negócio da internet, estou quase craque nessa internet, estou fazendo live. Nunca imaginei que eu ia para a internet. Eu, às vezes, sou um pouco mais reservada nessas questões, e hoje eu estou fazendo live na internet. Eu acho que essa aqui é a quinta que eu estou fazendo, e estou amando essa oportunidade, esse aprendizado, né? E me sinto muito feliz, me sinto mais energizada quando eu faço isso. Então, é isso, né? Olhe para o que é essencial para você.
É essencial para mim assistir um jornal que me traz tristeza? Não, não é. Na verdade, não vai me agregar nada. Eu preciso de saber como é que está, eu quero saber como é que está a situação do Brasil em relação à pandemia. Eu vou lá no Ministério da Saúde, no site, no Instagram, eu sei tudo o que acontece dia a dia numa fonte que eu confio. E outras informações eu não preciso saber nesse momento, né? E outra coisa, né, eu não tenho dúvida que cada um de vocês tinha um sonho guardado. Um sonho de ler mais livros, um sonho de ver mais filmes, um sonho de estar mais com a família. Tantos sonhos, eu acho que com certeza cada um de vocês tem e tinha e estavam guardados, por que não agora jogá-los para esse momento, né? Que a gente está mais reservado, sem as distrações externas, e por que não viver esses sonhos, né? Sei lá, algum desses que eu falei, tantos outros. Arrumar a casa, organizar, arrumar o guarda-roupa, sabe aqueles sonhos mais simples, desde os mais complexos, sei lá. A minha secretária do escritório, ela entrou em férias, né, dei férias nesse momento de pandemia, a família inteira se juntou e foi pintar a casa. Ela está com uma casa pintada, né, a família inteira, até o cachorro ajudou a pintar a casa. Então, é interessante porque isso une as pessoas, né, então, esse resgate, porque a gente fica muito ligado no automático, segundo o professor de filosofia, ele fala, a gente não aprendeu a ser humano, a gente não aprendeu a olhar para a gente não aprendeu a ficar na nossa companhia, porque a gente tem outros elementos que parece que chamam muito mais a nossa atenção do que a nossa companhia. A gente tem medo, tem algumas pessoas que têm muito medo, né, de ficar. Já pega o celular e a gente vai no automático, né? A gente já pega o celular rápido e já olha no Instagram. Eu falo para os alunos, no intervalo, é conversar com as pessoas. Aí você olha, está todo mundo na sua mesinha olhando para o seu próprio celular. Então, a gente tem que resgatar e aprender coisas novas que a gente nunca fez. Quem sabe isso pode trazer uma energia para vocês. E outra dica também, né? Coloque positividade no seu ambiente. Coloque uma energia, aquilo que você gosta. Gente, eu não largo, eu vim aqui para fazer esse live com vocês aí, e eu trouxe a minha plantinha. Vocês conseguem ver? Minha plantinha? Não largo uma planta. Eu agora me apaixonei nas plantas, e na minha salinha ali, na minha mesinha que eu dou minhas aulas, sempre tem uma plantinha do lado. Eu acho que ela me ajuda, ela me ilumina, ela transforma o ambiente, eu acho que oxigena o ambiente, é o que eu sinto, né? Nessa minha reflexão aí, eu sinto isso. Então, pense o que é positivo para você, o que pode te dar essa positividade que vai te trazer esse resgate, essa paz e esse olhar para a sua essência. Como eu falei, né, colabore com o outro, busque ajudar o outro. Eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, mora lá há muitos anos. Olha que coisa, ela foi para lá com 18 anos, ela tem 86 anos. Então, é uma vida, né, que ela está lá. E ela está com muito medo, né, lógico, ela mora numa casa onde circula algumas pessoas que saem para trabalhar e voltar. Então, ela está dentro do quarto. Ah, mas eu fico com pesar. E eu falo, como é que eu posso colaborar? Como é que eu posso ajudar essa minha tia que eu gosto muito dela? E ela lida bem com a tecnologia. Ela tem um celular e tudo que você manda ela assiste. Ela adora música. Então, assim, todo dia eu mando uma live e todo dia eu faço uma ligação por vídeo para ela. E ela me agradece tanto. Então, assim, pelo menos eu acho que umas 2 horas do dia, 1 hora e meia, eu dou uma interstida nela. E eu sinto tão bem fazer isso com ela, para ela, e ela também fica super feliz. Inclusive, ela me agradece toda vez. Obrigada por estar comigo nesse momento. Ela é super lúcida, super bem, mas ela tá com muito medo e tá fechada dentro do quarto. E todo dia que eu ligo para ela, ela tá no mesmo lugar, que é uma cadeira que, inclusive, tem uma coisa azul, assim, uma manta azul. Mas
todo dia eu já vou selecionando, esses dias tinha umas 2 lives, que são músicas que, mais calmas, assim, né, que ela gosta, eu já separei os horários certos, e mandei, domingo eu mandei para ela almoçar, foi aniversário dela, enfim, eu acho que é isso, né, colaborar com o conhecimento do outro, colaborar com o que você tem para entregar para o outro. Então, é uma ajuda a uma tia, é uma ajuda a uma pessoa que tem uma dificuldade de comida, né? Então, compre o que você consegue, leve, enfim. Cada um vai fazendo o seu movimento. E isto, movimenta o dia, movimenta a nossa energia, eu acho que traz essa luz aí para a gente. Então, eu acho que a gente está vivendo uma nova rotina, tá? Uma nova vida vai vir por aí, eu acredito. Tem gente que fala que não, mas assim, não tem como, gente. Essa experiência não tem como a gente sair o mesmo. Não tem como a gente sair igual como a gente entrou. Então, acho que vem uma nova vida, vem uma nova rotina. É aquilo que eu falei. Talvez para alguns vai impactar muito, e talvez para outros nem tanto. E aí a minha pergunta é: como é que você quer estar nessa nova vida, nessa nova rotina? Né? Uma pessoa com novo aprendizado, antenada com esses novos movimentos, ou o que eles têm chamado de velho humano. Então, só existe um caminho. Todo mundo vai estar nesse caminho. E como que você vai querer estar nesse caminho? E aí eu deixo para vocês aqui, porque eu quero deixar um tempinho também para algumas perguntas, eu deixo umas dicas, né, para vocês fazerem um planejamento. Então, liste aí 2 ações que vocês têm, ou 2 coisas que vocês fazem, que vocês acham que é importante continuar. Desculpa, é importante parar. Então, põe na lista, isso aqui eu acho que não é bom eu continuar. Parar essa atividade, né? Seja uma atitude, seja alguma atividade que você faz. 2 coisas para você começar desde já, algo novo que você vai incluir na sua vida, ou atitudes, ou ações, e 2 coisas que você faz muito bem que você deve continuar. Eu acho que isso daqui já vai sair um belo de um planejamento, de um planinho de ação para você colocar ali a meta. Até quando eu vou começar a incluir isso na minha vida? E não tenho dúvida que eu acredito que você vai estar diferente, o universo vai estar diferente, o seu universo, né? Qual o tamanho que você consegue abraçar? Eu consigo abraçar minha tia, que está lá nos Estados Unidos, mas a gente consegue à distância, eu consigo abraçar minha família, eu consigo abraçar meus amigos. A sexta-feira vai ser aniversário de um meu vizinho, então não podemos comemorar, mas uma criança de 3 anos, ele não entende muito bem o que está acontecendo, né? Então a gente está fazendo um movimento dos amigos mandarem desenhos e a gente vai enfeitar o hall do elevador do prédio onde ele mora, né? A entrada ali do elevador com bexiga, com mensagens não, com desenhos, porque ele não lê, e eu acredito que isso vai deixar a noite da família talvez um pouco melhor. Então, é uma forma diferente, né, de comemorar o aniversário. E depois a gente vai fazer uma live aí para fazer cantar os parabéns para ele. É o que a gente consegue. E tá bom demais, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso, sempre olhando para o essencial. Então, assim, se cuidem. Eu acho que a gente tem que cuidar. Esse negócio não é fraco, não. Esse negócio é forte. Então, se cuidem, eu acho que cada um tem que fazer sua parte, a gente está vendo ainda muitas pessoas não entendendo essa situação, está se riscando, eu não sei muito bem o que vai virar, o que não vai virar, se a gente tem que pegar para todo mundo ficar imunizado, ou a gente não tem que pegar, tem que se cuidar, para os hospitais não sobrecarregarem, eu não entendi isso muito bem ainda não. Mas, assim, em termos de saúde, de pandemia, de coronavírus, eu não entendo nada. Então, assim, é um movimento meu. Quando eu não entendo, eu jogo tudo para o outro. Então, assim, estou seguindo todas as coordenadas que me mandam. Fiquem positivos, eu acho que isso faz a gente se levantar todo dia, do que deixar a gente na cama, porque tudo isso vai passar. Seriam essas provocações que eu queria deixar para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma ideia? Renner? Dani, muito bom.
Não tem pergunta. 133. 136 pessoas. Levei até susto. Tem gente que está interessado em fazer pergunta, vai abrir o microfone ou escrever. Podem ficar à vontade. Ainda não chegou nenhuma escrita, tá bom? Mas se alguém quiser fazer uma colocação para a Dani, basta abrir o microfone. Só a pessoa que for falar, tá bom? A Thaís está falando que vai passar. Adriane, sem palavras. Eu fiz diferente, a Daniela. Corrido planejamento deixou mais leve. Como você entende as diversas reações das pessoas perante o desconhecido? Isso. Oi, Ana Márcia, que chique. Nossa, gerente de marketing. Ai, que chique. Diretora. Então, Ana Márcia, eu vejo isso. Eu acho que as diversas reações são essas, né? Algumas muito mais... É esse equilíbrio que eu estou chamando lá atrás. Essas diversas reações é normal do ser humano, porque cada pessoa pensa e sente de um jeito para as diversas reações. Eu acho que aquela pessoa que tem maior autoconhecimento, ela consegue lidar melhor com esses problemas que a gente passa. Então, mas a gente vai ter uma diversidade muito grande, né? Não é possível, porque ser humano tem uma diversidade, cada um pensa de um jeito. E o que dá o toque, principalmente, são as emoções. Então, quando eu olho para uma situação, pandemia, racional, que morre, que causa isso, causa aquilo, cada um lida com uma situação. Então, por exemplo, as pessoas, você vê hoje pessoas da saúde, que estão sempre acostumadas a mexer. Eu conheço uma pessoa, um médico de 76 anos de idade, que sempre mexeu com casos, eu acho que talvez até piores, assim, em termos de movimento. Eu fiquei sabendo que, ultimamente, ele estava com medo de morrer, porque escutou muitos médicos que estavam morrendo. Então, essa diferença acontece, mas para a gente não cair numa situação muito descontrolada, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. Como é que a gente busca o equilíbrio? Cada um fazendo esse movimento, no autoentendimento, na busca do seu eu, de quem sou eu, o autoconhecimento. Dani, Polo de Governador Valadares está querendo saber qual o primeiro passo para fazer a ser feito para retomar após a pandemia? Ótima essa pergunta, né? A gente precisa de entender qual o cenário que você está e começar a entender esse movimento que você tem que fazer, né? Então, que cenário que você está? Por exemplo, a gente está na universidade, eu estou lidando com meus clientes. É muito importante a gente buscar o conhecimento, as informações, o que está acontecendo no mundo em relação a essa situação. Então, após desse movimento, eu já estou entendendo o que está acontecendo, estou conectado com o movimento e com as pessoas, e eu tenho que, então, buscar. Então, por exemplo, eu achei que o meu negócio ia fechar, mas pelo conhecimento, conversando com as pessoas, eu estou entendendo que eu posso reverter toda essa situação. Eu faço um planejamento, começo a conectar com as pessoas, sinto que as coisas estão fluindo e vou nesse movimento. Então, assim, a primeira coisa, por isso que eu acho que nesse movimento que a gente está agora, dessa pandemia de paralisação, é o momento da gente se reconectar com esse movimento de transformação. Para a gente não sair, sabe aquela coisa que você ficou num quarto fechado escuro e você não fez nada e saiu assustado? A gente não pode sair muito assustado porque a vida vai fluir. Se você estiver preparado, você vai entrar na onda, como se entrasse num ônibus em movimento. Então, o primeiro passo é entender e ficar atento ao que está acontecendo na sua área aqui durante esse isolamento. Dani, eu queria fazer uma pergunta, tem muito a ver com o que você já falou, mas eu acho que é fundamental tudo isso que você trouxe para nós, que é o planejamento, que é a positividade.
e se conectar com o bom também, né? Ter informações que é importantíssimo, mas buscar sempre esse positivo, a oportunidade. Mas me dá uma dica aí, vamos supor, porque a gente tem aqueles momentos mesmo que talvez a gente fique com mais medo, com mais receita. Qual seria uma dica, assim? O que a gente poderia fazer rapidamente, assim, vamos dizer, naquele momento que eu fiquei mais triste, ou que eu comecei a ficar mais preocupado, o que a gente poderia fazer? Qual seria uma dica, assim? Eu acho, Thaís, ótima a sua pergunta. A gente está precisando desses momentos. A gente tem que ficar sozinhos com a gente, tem que entender esse movimento nosso, porque nós não estamos em contato com a nossa essência. Nós não aprendemos a lidar. A gente fica muito incomodado. Então, assim, você tem que buscar fazer as atividades, né? Buscar esses sonhos. Mas também eu convido a uma parte do dia você olhar para você e ficar em contato com você. Aguentar os dissabores, se você entender que é dissabor, ficar com você. E nesse momento, você entender o que passa na sua cabeça, o que você pensa, o que você gosta, o que você fica triste. É esse o resgate que a gente faz, não tem outro jeito. Ou você vai para uma terapia e a terapia vai fazer a mesma coisa com você. Ela vai te fazer provocações, ela vai te fazer perguntas para você entender quem você é. Dani, Marco Antônio Nogueira. Sabina nem vou falar que é o pró-reitor. Sabina de Freitas, por que as pessoas que trabalham em startups estão migrando para as empresas ditas tradicionais? Perderam o sonho ou o risco de ficar é maior? Bom, eu acho que aí tem um movimento lógico, né, Marco, que as empresas, os investidores, eles estão com medo, né, não querem investir. O investimento hoje está todo mundo fechado. Não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, está todo mundo, as ONGs, os asilos, está todo mundo com dificuldade de investimento, as startups também. E a startup, e por outro lado, aí olhando também para o indivíduo que está ali, realmente a startup é um sonho, né? O próprio nome fala, se você for traduzir, startup é algo sonhador. E aí você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, as startups jogaram por água abaixo esse sonho e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que tem os dois movimentos, o investidor e o movimento da pessoa também, não saber o dia de amanhã. E a gente vê um outro movimento acontecendo paralelo a isso, que são as empresas tradicionais contratando TIs, né? Hoje eu vi 300 contratações em determinado setor aí, na área de TI, e o que eles vão fazer? Vão buscar algo seguro, porque o ser humano tem esse movimento, né? Quando ele sente que ele está muito vulnerável, ele tem a condição de agarrar algo que vai dar mais segurança. Dani, mais duas perguntinhas e as outras a gente vai responder por e-mail para o aluno, tá bom? A Juliane Serafim, ela está perguntando o que as empresas podem mudar para se preparar em caso de novas crises de saúde? Eu acho que esse também é um outro aprendizado que a gente vai ter, né? Então, a gente está muito mais higiênico, né? Cuidando muito mais. A limpeza está bem melhor. Então, as empresas, eu não entendo muito da área de saúde, dessa questão de higiene, mas até nisso as empresas estão repensando seus formatos de estrutura, né, não colocar tanta gente próxima uns aos outros, a questão da limpeza, a organização interna dos funcionários. Então, as empresas já estão fazendo esses estudos. Eu estava vendo hoje os restaurantes. Então, os restaurantes, se você vai para a Europa, você sente que você está jantando com o vizinho, mas não, é cada um na sua mesa. Então, isso não vai existir, porque os espaços lá são muito pequenos, fica tudo grudado um em cima do outro. E nas empresas também, fica tudo grudado, né? Quase um abraçado com o outro. Os salões administrativos, né? Hoje é todo mundo junto, antigamente era todo mundo fechado.
Será que a gente vai voltar para esse formato antigo? É tudo muito incerto, né? A gente não sabe ainda muito como vai acontecer. Dani, a pergunta agora vem de longe. Cariacica, no Espírito Santo. Jane Bruno. Percebo que as pessoas que seguem as notícias, os noticiários diários, ficam nervosos e muito abalados psicologicamente. Qual a sua opinião como psicóloga, se você percebe isso? Eu percebo isso e eu fiz esse teste, né? Como eu falei, eu passei os últimos 2 dias assistindo um jornal, na verdade, assistindo 2 jornais, um atrás do outro, propositalmente, para contar para vocês a minha experiência. E próximo, né, eu pedi uma pessoa também da área da saúde para assistir o jornal, para ver se era só comigo ou se ele é uma pessoa da saúde, que tem 50 anos de experiência na área da saúde, se ele também ia ter o mesmo sentimento que o meu. Eu sou psicóloga, ele é da saúde. Então, nós fizemos essa experiência. Ele também não dormiu à noite, acordou a esposa achando que ia morrer, que ia deixar a família desamparada, não dormiu à noite. E eu também fiquei muito mal, perdi o sono, a família inteira perdeu o sono por causa disso. E foi algo real, aconteceu comigo. Eu trabalho com comportamento, eu já vi coisas pesadas, já lidei com situações emocionalmente pesadas e ele já lidou com situações de saúde pesadas. Então, gente, não tem emocional que suporta uma notícia desastrosa. Eu quero ficar longe, não me faz falta assistir isso, viver essa experiência que eu tive. Aí cada um tem que escolher aquilo que eu falei do essencial. O que é essencial para você? A Ana Márcia está falando aí, Ana Márcia, do home office, né? Eu acho que vai ter muito volta do home office. Eu tenho visto muitas empresas que, ao invés de expandir, né, tem uma empresa aí que já estava na programação de expandir a sua estrutura física, ela recuou e vai mandar esse pessoal para home office. Eu tenho um escritório compartilhado, eu fechei 2 contratos com pessoas que estão em home office, mas precisa de ter um contato com o cliente, pelo menos para fazer uma assinatura. Então, eles vieram para mim, eu conquistei esse cliente. E também uma outra pessoa que veio para mim, porque no home office ele não tem silêncio na casa. É uma casa pequena, ele precisa dar aulas, e ele não consegue. Então, eu acredito que a gente vai ter um movimento de ida para o home office, mas também alguns não vão se adaptar. E vão voltar também para as estruturas. Mas eu acho que isso vai ser afetado, vai ser impactado, e a gente vai ter um movimento, sim. Daniela, eu vou passar para a Thaís Duarte, mas quero te agradecer muito. Nenhum aluno vai ficar sem resposta. Vou te passar por e-mail todos os muitos elogios que tem, as dicas que todos os polos, até do EAD, estão falando que vão guardar muito. Você sabe, por ser EAD, o tanto que eles gostaram. Vou te passar tudo isso na planilha. Você vai, com carinho, responder para todos. E vou passar para a Thaís, agradecer a Ana Márcia de Martino, que ajudou nos bastidores aqui muito, Marco Antônio, e vou passar para a gestora Thaís para falar os últimos dizeres e convidar todo mundo, quem ainda está na sala, para quarta-feira que vem, tá bom? Thaís. Bom, eu queria só agradecer muito a todos, Ana Márcia pela estrutura, Marco Antônio, Renner pelo apoio, Dani, pelas ótimas reflexões. Eu acho que esse é o momento da gente se ajudar, da gente se conhecer, né, e por que não, às vezes, pedir ajuda, né, esse é o momento também, eu sozinho, me conhecer, entender o que está acontecendo, então esse momento é extremamente importante, esse movimento, né, e também saber quando pedir o outro, buscar informação precisa.
Eu até postei no chat, cuidado com o excesso de informação, informação negativa. Então, é o momento da gente buscar positividade, buscar aquelas pessoas que olham as oportunidades, que encaram os desafios realmente. É o momento de ter resiliência, que a gente saber dar um passo para trás e pensar e planejar como vai ser esse nosso retorno, como é que a gente pode melhorar o que está à nossa volta, o nosso vizinho, a nossa tia, os nossos colegas de trabalho. Então, acho que juntos a gente vai conseguir vencer isso muito mais rapidamente. Então, agradecer muito a todos, e quarta-feira, então, tá o convite, 18 horas, estamos todos aqui novamente, gente. Obrigada, Dani. Um abraço a todos e boa aula aí para quem tiver aula agora, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Tudo de bom. Ana Muito Márcia, obrigada. muito obrigada por tudo, Dani. Um abraço para todo mundo e, assim, gratidão por estar todos aqui e a gente compartilhar esse momento. Um abraço. Dani. Marco, tem até elogio para você, viu? Vou mandar. Elogio para você, dicas, lembranças da aula de gestão estratégica. Iremos moderar e mandar para vocês. Jeane, Tiago, não quero que vocês cheguem atrasados na próxima aula, tá? Matemática, pode ir lá. Agora mesmo é a minha. Guilherme, Lucas, Donai também tem aula agora com o Miquelino, com o Zé Renato. Aos polos do EAD, muito obrigado. Continuem conosco. Toda quarta-feira a gente vai ter o projeto Conexão Direta, das 18 às 18h50, temas diferentes, voltados para a área da gestão, tá bom? Tem outras lives que estão na página da Universidade de Uberaba, temas de saúde, temas dos outros cursos, mas neste momento a gente quis aproximar com os cursos na área da gestão. Sintam-se convidados, toda quarta-feira, das 18 às 18h50, vale créditos no PIAC para o EAD, para o presencial, com o formulário que vocês preenchem, a gente manda para o PIAC, que é analisado e validado pela equipe, tá bom? Nosso muito obrigado, sinceros agradecimentos a todos e continuem firmes, Uniub, todos juntos contra o corona, tá bom? Quaisquer dúvidas, só escrever aí para a gente, ainda tenho tempo. Um abraço. Jane, que bom que você está em Cariacica, firme e forte. Daniela Fernandes, muito bom. Toda quarta-feira vai ter crédito no PIAC. É uma oportunidade que a Universidade de Uberaba está dando nas nossas lives. Cada curso tem a sua live. Nas nossas, só de entrar e clicar e preencher este formulário que eu sempre mando ao final, a partir das 18h35, vai valer crédito no PIAC. De 3 a 5 créditos. Vai depender de 2 fatores. Da sua participação, de mais de 80% logado, e do tema que a gente vai expor, tá bom? Então, tem hora que pode valer 3, tem hora que vai valer 5 créditos. Está na tabela 11 do EAD, tá bom? Que bom, fico feliz, fico muito feliz mesmo. É sempre bom a gente estar aqui. É sempre muito bom a gente estar aqui. Até quarta. Quarta-feira é comigo, viu, gente? Profissional camaleão, canguru, profissional falcão, criatividade, mudança nessa época de pandemia, se reinventar. Então, ao invés de eu estar moderando, eu vou estar com vocês e alguém vai estar moderando aqui, conversando com vocês. Prometo ser bem sucinto e dentro do horário. 18 até as 18h40, tá bom? Espalhem aí para os colegas, nos polos, para todo mundo.
Gabriel, vamos para a aula, né? Eu mandei, era tudo 12 e